Tentando melhorar a vida das mulheres, o governo espanhol vai conseguir apenas diminuir seus salários e suas vagas de emprego. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Peter Turguni. O Parlamento espanhol aprovou no dia 16 de fevereiro uma lei que permite que mulheres espanholas se ausentem do trabalho por conta de cólicas menstruais fortes. Assim, a Espanha se torna o primeiro país europeu a garantir legalmente essa possibilidade, cujo objetivo seria combater a pobreza menstrual e eliminar qualquer tipo de preconceito negativo no local de trabalho. Além da questão das faltas em função de cólicas menstruais, a lei também flexibilizou o aborto e as políticas de gênero, além de prever distribuição de absorvente e pílulas do dia seguinte. Nesse vídeo, porém, vamos nos focar apenas na questão da licença por cólicas menstruais. A justificativa para a aprovação dessa lei é bastante óbvia: garantir mais direitos para as mulheres e valorizar o seu trabalho. De acordo com informações apuradas pela União Sindical Obrera, 53% das mulheres espanholas sofrem com menstruações dolorosas, sendo que esse número chega a 74% no caso de mulheres jovens. Portanto, seria necessário garantir que essas mulheres pudessem se ausentar do serviço para lidar com as dores menstruais com tranquilidade, sem que isso trouxesse qualquer tipo de prejuízo financeiro. Parece muito bonito no papel, não é mesmo? Porém, como bem sabemos, na prática a coisa é diferente. Se metade das mulheres realmente sofre de cólicas dolorosas durante a menstruação, isso significa que metade das trabalhadoras poderão faltar alguns dias, todos os meses. O projeto de lei previa originalmente um limite de 3 faltas a cada ciclo menstrual. O texto aprovado, contudo, não impõe esse limite. Ciclos menstruais são variados, em muitos casos irregulares. Existem mulheres que podem, inclusive, ter 2 ciclos dentro do mesmo mês. Imagine agora que uma mulher fique todo o período menstrual afastada do trabalho por conta de dores, e que ela tenha 2 ciclos no mesmo mês. Bem, nesse caso ela teria ficado quase metade do mês sem trabalhar. Embora essa situação tenha que ser atestada por um médico, é difícil imaginar que, no fim das contas, a palavra de uma mulher não será suficiente para justificar suas faltas. Como a empresa poderia se certificar de que a mulher não está mentindo sobre o seu ciclo menstrual? E como um médico poderia ter certeza de que a mulher está mesmo sentindo dores? É uma situação complicada e certamente nenhum dos envolvidos vai querer comprar essa briga. No final das contas, vai prevalecer aquilo que for alegado pela mulher e não será difícil de imaginar que uma ou outra vai querer se aproveitar dessa situação. De acordo com a lei em questão, o governo é quem vai bancar os dias de licença das mulheres, ou seja, as empresas não precisariam se preocupar com os custos das ausências de suas funcionárias. Mas a coisa não funciona bem assim. Afinal de contas, se a empresa sabe que ficará com seu quadro de funcionários desfalcados durante alguns dias do mês, ela precisará necessariamente colocar alguém no lugar para cobrir aquelas faltas. E isso, por óbvio, traz uma série de custos adicionais para a empresa, que vão desde o salário desse novo funcionário até o mesmo custo de ter que contar com sua pouca experiência na função. Além disso, deve-se questionar também a capacidade do governo espanhol de realmente bancar as faltas das funcionárias, conforme estipulado lá na lei, né? A Espanha atualmente possui uma dívida pública quase incontrolável que ultrapassa os 100% do PIB. Esse gasto adicional apenas fará aumentar esse problema, algo que prejudicará todos os espanhóis, homens e mulheres, no longo prazo. Além de todos esses problemas de ordem econômica, existe ainda a questão da empregabilidade das mulheres de forma geral. Usando os números apresentados no início desse vídeo, sabemos que metade das mulheres espanholas sofre com dores menstruais. Logo, a outra metade dessa força de trabalho não possui esse problema, o que significa que essas mulheres não precisariam faltar ao serviço por esse motivo. Portanto, elas não representariam prejuízo para a empresa em função de constantes faltas, amparadas pela lei. Agora fica a pergunta: como é que uma empresa poderia saber no ato da contratação qual mulher possui cólicas fortes e qual não possui? O fato é que as empresas tenderão a tratar
todas as mulheres da mesma forma, reduzindo as vagas de trabalho destinadas a esse público, por saber que existe uma grande probabilidade de que, uma vez contratadas, essas mulheres faltem ao trabalho vários dias por mês. Como as fortes dores menstruais são mais comuns em mulheres jovens, é provável também que as empresas prefiram contratar apenas mulheres mais velhas, o que reduzirá a disponibilidade de vagas no mercado de trabalho para as jovens mulheres que já sofrem com a falta de experiência. É muito provável, inclusive, que as empresas prefiram contratar mulheres que já estão na menopausa e que, portanto, não sofrerão deste problema. No final das contas, contudo, é mais provável que as empresas simplesmente prefiram contratar homens para fugir de todos esses penduricários trabalhistas. E com menos vagas sendo oferecidas para as mulheres, seu salário tende a diminuir. Por outro lado, com mais vagas sendo ofertadas para os homens, o salário dos homens tende a aumentar. E assim, essa lei espanhola, que supostamente visava trazer melhores condições de trabalho para as mulheres, conseguirá apenas criar uma disparidade salarial entre elas e os homens, além de reduzir a sua empregabilidade de forma geral, algo que vai impactar tanto em mulheres que faltariam ao trabalho, quanto aquelas que não faltariam de qualquer jeito. A própria UGT, União Geral dos Trabalhadores, algo como a CUT lá da Espanha, foi contrária à aprovação do projeto de lei justamente por este motivo. Mas além do ponto de vista econômico e da questão da empregabilidade, também precisamos questionar o aspecto libertário desse tipo de lei. Pela ética libertária, leis estatais que obrigam empresas a tomar determinadas atitudes, sejam em relação a seus trabalhadores, seja ao seu modo de produzir e ofertar serviços, e até mesmo a sua política de preços, são sempre uma violência praticada contra indivíduos pacíficos. O governo não deveria ter o poder de dizer o que empresas privadas deveriam fazer, porque isso viola a sua propriedade privada das empresas, bem como a liberdade contratual. Empresas e funcionários devem ser livres para decidir as condições contratuais pelas quais se dará a relação empregatícia. Salários, benefícios, horas de trabalho, remuneração extra, tudo isso pode ser previamente decidido entre as partes de forma livre e consensual. Se o empregado não concorda com as condições oferecidas pela empresa, basta que ele não assine o contrato, procure outro emprego. No longo prazo, a tendência é que o mercado crie condições cada vez melhores para os empregados, uma vez que a produtividade geral tende a aumentar. E posto que a mão de obra é um recurso cada vez mais escasso, na verdade, a maior parte dos benefícios dos quais os empregados hoje desfrutam, como folgas semanais, planos de saúde, férias remuneradas e que seriam considerados um luxo para trabalhadores de 150 anos atrás, foram concedidos livremente pelas empresas, como forma de atrair os melhores trabalhadores. O que acontece é que, em todos os casos em que uma nova condição contratual é imposta às partes por meio do Estado, o custo dessa imposição será sempre pago pela parte mais fraca. Numa relação trabalhista, o funcionário é sempre essa parte mais fraca, pois ele precisa mais do emprego do que a empresa precisa do seu trabalho. Assim, quando o Estado impõe condições trabalhistas que se reverterão em novos custos, esses custos serão sempre repassados para os funcionários. Em alguns casos, isso pode ser feito por meio de cortes salariais para manter o balanço da empresa estável. Em outros casos, isso será feito por meio de demissões e da redução do quadro de funcionários. Em ambos os casos, empregados serão os prejudicados nessa história. Tentando beneficiar as mulheres, o que os políticos espanhóis vão conseguir é justamente o oposto: diminuir os salários das trabalhadoras espanholas, reduzir drasticamente suas vagas de trabalho, e isso num país que possui uma taxa de desemprego superior a 13%. Na Espanha, em qualquer outro lugar do mundo, os políticos agem sempre da mesma forma. Criam leis com apelo popular que possam lhes garantir a próxima eleição, fechando os olhos para todas as consequências negativas que em pouco tempo baterão à porta dessas pessoas. Para eles, não importa quem sairá prejudicado nessa história, o importante é que eles escolhem os benefícios eleitorais. Leis trabalhistas, ao contrário do que uma análise rasa possa fazer crer, apenas servem para tornar os trabalhadores mais pobres. Interferências estatais no mercado de trabalho tiram os incentivos para que as empresas contratem mais funcionários, tornam os salários mais baixos e prejudicam grupos específicos que supostamente seriam os beneficiados, como as mulheres no caso espanhol. Em poucos meses, o resultado dessa aventura legislativa espanhola vai ser percebido por todos. Ainda assim,
os socialistas fecharão os olhos e continuarão a afirmar que o seu objetivo é proteger as minorias e os mais necessitados. O patrão é que é um malvadão. Para nós brasileiros, resta apenas torcer para que esse tipo de loucura estatal não seja repetido aqui no Brasil. Infelizmente, tem muito pouca chance disso não acontecer. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!